Vamos ver aqui se entra a nossa conexão com o mundo. Será, será, né? É uma incógnita, ó. Em todos os grupinhos. Vamos ver se o pessoal se anima. É. Vamos ver aqui. Sim, senhora, estamos online. Estamos online. Você entrou na página da ata, né? São 6 horas e 59 minutos aqui em Orlando, Flórida. Muito bem. Mais um pouquinho, mais 5 minutos, 10 minutos. 5 minutos a gente conversa. Começa, certo? Certo? Vamos ouvir o testemunho de quem já foi constelada 538 vezes. Não chega tanto, mas que dá vontade, dá, viu? Cada hora a gente quer constelar até o passarinho que passou na nossa frente. Bom, ninguém pode falar nada comigo, eu vou constelar isso. Vou constelar o cachorro, vou constelar os vírus, vou constelar. Eu saio constelando todo mundo. Daqui a pouco eu vou comprar uma varinha igual do Harry Potter, sabe? Bonitinha, Sei. constelando, né? Vingardi Leviosa. É isso mesmo. Ai, ai. Deixa eu entrar aqui, que aí qualquer coisa. Claro que, obviamente, todo mundo começa a assistir depois, né? Não tem problema. É. Normal, a gente já... Eu compartilhei lá na minha página. Terapia integrativa hoje. Bem-vinda ou bem-vindo. Vamos ver. 7-1. Vamos começar a espalhar? Vamos. Eu tô pronto. Já nasci pronta. Já nasceu pronto. Mãe dizia que eu já tinha nascido pronto. Ela só A gente não sabe que nasceu pronta, mas a gente já nasceu pronta. está começando a chegar gente, então a gente abre. Oi, gente bonita, gente curiosa, todos que estão aqui, que vão chegando, para ouvir a maravilha que é uma pessoa contar sobre o que aconteceu na vida depois que fez constelação. Constelação ainda é algo novo, apesar de não ser realmente novo, mas é algo novo para a maioria das pessoas, e as pessoas ainda confundem as coisas, né? Não sabem direito o que é, do que se trata, por que tem esse nome, enfim. Então, a série Constelando vai trazer tanto terapeutas como testemunhos. Isso é muito bom. Os testemunhos que fazem a gente viver e reconhecer em gente de verdade, né? Na vida real. Eu brinco, são pessoas da vida real, né? Que têm experiências, que passaram, que tiveram experiências de fazer uma constelação em alguma área determinada, com algum problema específico e conseguem olhar e perceber o resultado que foi passar pela terapia da constelação. Hoje nós temos aqui essa queridérrima Gabi Cielo. Ela já passou pelas minhas mãos também. Ah, é. E de muita gente. Tô igual a maçaneta. Depende da casa e depende da maçaneta, né? É. Ai, gente, boa noite para todo mundo, né? Esse assunto da constelação eu acho super rico, né?
E é muita curiosidade mesmo que a gente tem, e dúvidas e questionamentos, e a gente o ser humano ele é cheio de rótulo, né? Tudo a gente quer pôr um rótulo, porque aí a gente acha que a gente vai saber melhor se colocar o rótulo. Mas eu acho que um dos grandes ensinamentos que a constelação vem me trazendo, porque eu não fiz só uma, mas eu vou falar da primeira, é justamente a não necessidade dos rótulos, porque o conteúdo é que realmente do frasco é o que conta, né? Então, estava comentando com a Cíntia, e eu sempre comento com meus clientes, cada pessoa tem um jeito de ser, né? Mas para mim, não foi nenhuma questão de escolha, isso que eu vou dizer. Sempre aconteceu assim. Toda vez que eu vou dizer assim, toda vez que eu estou pronta para alguma coisa, o meu ser, o meu espírito, a minha alma, como cada um quiser chamar, essa coisa aparece na minha frente. Então, isso aconteceu, por exemplo, quando eu entrei no Reiki. Eu não fui atrás, eu nem sabia o que era o folheto. Botaram um folheto lá no meu carro no trânsito, eu fui pegar e eu fui atrás. Entrei num curso que eu não sabia o que era, para que era, nada. E a gente não tinha essa internet como tem agora, então eu não tinha essa facilidade de pesquisa, né? Aí depois entrei numa outra terapia de cura energética, que foi Magnified Healing, que eu também vi uma garrafinha que era um floral, que as pessoas que fazem o curso utilizam, né? E aquilo me chamou a atenção de tal forma que eu entrei no curso de novo, eu fiz um outro curso, não, mas mais para frente, sem a menor noção do que era. Fantástico, foi maravilhoso também. E aí, assim, outras coisas também foram acontecendo. E aí, aqui nos Estados Unidos, um dia, eu nunca tinha ouvido falar o nome de constelação, eu recebo numa dessas mensagens no WhatsApp um cronograminha falando, constelação, papapá, tal lugar, ia ser no office da doutora Eli, da acupunturista aqui em Orlando, só que falou que ia ser na sexta, no sábado e no domingo, era um workshop, na verdade ele era um intensivão, né? Gente, olha, não fazia a menor ideia do que se tratava isso. E deixei passar. E depois, numa reunião de amigos, pegaram o folheto, esse folheto veio na minha mão de novo. E eu falei, gente, esse negócio parece ser legal, né? Eu queria fazer. Aí eu fiquei pensando assim, e por coincidência, se é que coincidências existem, né? Meu filho estava do lado, meu filho mais velho. E a minha nora, não, vamos fazer. Eles estavam para casar, aliás. Vamos fazer. Vamos fazer. Aquela coisa de, sabe, daquela louca, né? Vamos fazer. Eu vou fazer. Vamos fazer. E aí a gente se inscreveu e foi. E foi uma coisa fantástica, porque como eu não fui com ideia, talvez algumas pessoas gostam, né, de saber onde estão entrando. Eu, particularmente, tenho um temperamento assim, eu gosto de entrar virgem nas coisas, porque eu não vou com ideia pré-concebida, eu não vou com rótulo, eu vou assim, igual se eu tivesse uma venda nos olhos, alguém me desse uma fruta para experimentar, sem saber, só sentir o sabor, né? É mais ou menos, eu gosto de metáforas que elas elucidam bem o que eu tenho vontade de passar. E aí eu fui, e lá eu conheci a Graciela Rosenthal, que tinha vindo do Brasil, para dar esse workshop de três dias, né? Quer dizer, uma sexta à noite, sábado e domingo. E gostei, assim, um pessoal com uma vibe legal, foi uma coisa em grupo, quer dizer, eu não fiz a primeira vez sozinha, né? Me joguei naquela em grupo, e aí foi como que posso dizer assim? É como se eu tivesse entrado num mundo surreal, assim, de conto de fada, porque cada exercício foi trazendo tanta modificação na gente. Nós fizemos os exercícios em grupo, até chegar no dia da constelação mesmo, ela foi fazendo mini exercícios de constelação, com pai e mãe, um com o outro, um olhando para o outro, falando para o outro representava a gente mesmo. Ela foi trabalhando o terreno de uma maneira
emocionando a gente, né? Porque cada exercício trazia para a superfície uma consciência nova daquela questão, até que chegou o dia das constelações. E aí as pessoas foram constelando, outras pessoas foram sendo representantes dos personagens da vida da pessoa no cenário. E eu olhando tudo aquilo, eu não conseguia, acho que nem raciocinar, Cíntia. Era tão fantástica a energia que estava ali dentro, sabe? Um se movimentando na vida do outro, né? Porque isso é tão bonito. Acho que uma dessas coisas bonitas da constelação em grupo que eu percebi foi que todos estavam se movimentando nas constelações uns dos outros, mas representando coisas que tinham muito a ver com consigo mesmos, né? E como eu era virgem de constelação, tudo aquilo para mim era muito atraente, muito bonito, muito curador num sentido de despertar. Quando chegou minha vez, eu sentei, eu achei que eu, né, tava tudo bem, a gente acha que não, né, que o emocional tá ok. Aí ela pergunta, a consteladora pergunta qual tema a gente quer constelar. Então a constelação começa assim, seja individual ou seja em grupo, né? Então para a gente em grupo foi assim: que tema você quer constelar? E eu escolhi um tema bem leve, sabe? Eu queria constelar, já fazia muito tempo que eu queria uma forma de terapia para me ajudar numa questão do passado, de criança muito pequena, de abuso, que eu tinha apagado da minha cabeça. E durante toda a minha vida eu fui trabalhando isso em várias terapias, então ajudou muito, foi super legal, mas uma coisinha que fechasse isso, né, para mim. E daí eu escolhi esse tema. E, no fundo, eu tinha um pouco de dúvida se ia funcionar, porque, apesar de outras terapias terem corroborado que realmente haviam acontecido certas coisas, como eu nunca tive a lembrança sequencial do fato, só flashes, sempre ficava na minha cabeça uma coisa assim: ah, será que eu não estou inventando, né? Será que eu não estou? Não é possível, né? Eu tinha comigo um sentimento assim desde pequenininha, sempre de culpa. Eu brincava que eu falava assim: eu nunca conheci um momento na minha vida, um segundo, em que eu não sentisse o peso de duas palavras, culpa e vergonha. Então nós começamos a nossa constelação, entraram os personagens, ela faz, cada constelador tem o seu jeito de fazer, né? Alguns pedem para a gente escolher a pessoa que vai representar. Ela fez um pouco isso, mas ela também fez assim: quem sentir vontade de desempenhar esse ou esse papel, por favor, se apresenta. E as pessoas foram se apresentando, né? Então entrou meu pai, entrou minha mãe, entrou. E aí eu fui olhando e a gente fica de fora olhando, então a gente não entra na constelação, né? Eu achava que entrava, mas eu fui aprendendo tudo naquele dia. E aí eu fiquei olhando todo o cenário se desenvolver. Então ela ia perguntando para os representantes o que cada um sentia, aí a pessoa ia falando e ela vai criando os diálogos. E eu sei que no final daquela constelação estava a sala inteira chorando, eu aos prantos, com as caixinhas de lenço para tudo que é lado. E uma coisa assim, a cena de, né, aquela boca aberta, assim, não estou acreditando no que eu estou vendo. Porque a constelação, ela trabalha sozinha, ela entra num campo de... Essa ela foi o que ela me explicou na época. Hoje eu sei o que é um campo mórfico, mas eu não sabia. Então ela dizia assim que toda a nossa vida tem uma memória, não é? Que fica no campo de energia das pessoas e no inconsciente coletivo. Então, toda a informação que tinha que vir para mim e tinha que ser trabalhada, a constelação trouxe ali. E trouxe várias coisas, trouxe um nenê que a minha mãe abortou, que meu pai tirou na época, porque disse que tinha, como que chama, aquela doença quando a mulher está grávida, e não rubéola,
quando tinha rubéola, né, tirava, enfim. Começou a aparecer umas coisas e umas informações, e o que eu mais fiquei, assim, emocionada foi que corroborou, né, tudo que outras terapias que eu fiz tinham falado, quer dizer, aconteceu mesmo, ninguém sabia mesmo, foi uma coisa assim, era um segredo de família, quer dizer, só meu pai sabia e eu com os meus flashes de memória, e, e aí eu percebi muitas coisas que aconteceram na época que eu, como criança, nunca ia perceber, então eu consegui ver aquilo com olhos de uma mulher adulta, e aí a consteladora, a Graciela é muito hábil, ela foi mostrando e foi fazendo os diálogos e ressignificando aquilo para mim, né? Me fazendo entender na época que tudo foi como tinha que ser e que tudo trouxe o ensinamento e que os meus pais me deram o essencial que era a minha vida e que eu aprendi a ver os meus pais com olhos de uma mulher adulta e não com aquele olhar de criança, carente, com raiva, que não perdoa ou que se sente vítima e o outro é o algoz, né? A gente entende que a relação ela tem o mesmo tom, quer dizer, se eu vivi uma certa história da minha vida, eu estava no tom daquela música. Então, ela ressignificou tudo. E eu me lembro bem que eu saí de lá muito, muito cansada naquele domingo. Como se tivessem, assim, drenado todas as minhas energias. E porque também a gente participa das constelações dos outros, então teve muita coisa emotiva, né? Mas aí veio uma grande surpresa, porque no dia seguinte eu acordei tão leve. Eu me sentia uma pena, sabe? Uma pena. E eu pensei, meu Deus, eu nunca me senti assim. Eu estava com, acho que 40, eu tô com 54, uns 50 anos, 49 ou 50 anos, porque faz uns 4 anos isso. E eu me lembro de falar assim para uma amiga, em 50 anos, eu nunca vivi um dia sem o peso da culpa e da vergonha. Eu senti, Cíntia, como se eu estivesse num outro corpo, numa outra história. E aí eu conversando com ela, falou, mas você está numa outra história, porque a gente ressignificou tudo aquilo para você, né? Eu me senti tão leve, eu fiquei quase um ano assim nesse estado de graça, eu chamo de estado de graça, né? E aí eu também aprendi coisas que na época eu não conhecia, por exemplo, eu aprendi na época com ela que a constelação ela vai reverberar, ela vai a gente fala em inglês, né? Address, ela vai endereçar, ela vai chegar em todas as pessoas que estavam envolvidas naquela história, né? No meu sistema de família, né? E aí ela me falou também para eu ficar atenta, porque a reverberação, que é, para quem não, às vezes não sabe o que é reverberação, uma imagem legal é quando você joga uma pedrinha na água e a gente vê aquelas ondinhas, né? Que vão abrindo, abrindo, até chegar na margem. Então, a reverberação da constelação, ela falou, vai continuar até uns 2 anos. E eu posso dizer, porque já se passaram, né, os 4 anos, que durante 2 anos eu senti as transformações da constelação na minha vida, mas principalmente eu senti dentro de mim, nesse meu relacionamento comigo, com minha família, no sentido de como eu olho para eles, como eu passei a olhar para a minha história. Mudou E é uma completamente, né? mudou. E não é uma coisa que alguém vai te ensinar, sabe, Cintia? Ó, agora você vai olhar assim, agora vai acontecer isso. Não, eu me pegava vendo, sentindo e compreendendo internamente tudo diferente. Porque eu preciso dar uma interrompida, Pode interromper. porque é um processo
terapêutico, né? E as pessoas não entendem muito bem as partes técnicas, óbvio, né? Como a gente fala do campo, o que é um campo, eu sempre simplifico isso da melhor maneira possível, dizendo que são as memórias que a gente traz. O Jung, ele descobriu o inconsciente coletivo, né? O Bert Hellinger, ele descobriu a alma familiar, né? São pessoas importantes dentro do conteúdo terapêutico. Então, com essa descoberta, a gente compreendeu, de repente, que nós carregamos uma memória toda que pertence ao nosso clã. É muito interessante isso, porque se o Jung passou a dar para a gente, para todo mundo, né, um inconsciente coletivo, e a gente começou a ver o mundo, o Bert Hellinger conseguiu fazer com que cada um olhasse para a sua própria família. O que é que eu estou trazendo? Então, a terapia da constelação, ela vai trabalhar exatamente com isso, com memórias. Não existe mágica, não essa sobrenatural. O sobrenatural aí é a vida que está armazenada num campo de memória onde a gente vai atuar. Eu faço muitas constelações e às vezes quem está constelando, sendo constelado, desculpa, me dá uma informação e eu pergunto para quem está representando que é mais seguro a resposta de quem está representando aquele que está com a questão para ser avaliada. É uma terapia óbvia e clara. O que a Gabi está passando é exatamente as pessoas, quem não conhece, diz, mas como é que é essa coisa de representar? A gente ouve muito falar, quando a gente vê a vida de fora, né, ou de uma situação de fora, a gente vê com muito mais clareza. E é exatamente isso. A gente abre a questão que a pessoa tem, a gente coloca ali o conteúdo que a pessoa quer ou se libertar, ou reorganizar, ou curar, ou ver de uma outra maneira, ou ver novamente para ver do que é que se trata, que foi o caso dela. E daí as pessoas, quando ela diz que cada um representa um ao outro, é porque todos nós estamos interligados de alguma maneira. Todo ser humano está interligado de uma maneira, mesmo aqueles que a gente não conhece. Então, o que é fascinante nessa terapia é que ela traz um conteúdo para ser trabalhado, o conteúdo vem claramente, se mostra, cada um que está envolvido tem algo a ver com uma questão similar no próprio campo pessoal, né, da sua própria história, e o que acontece mesmo é exatamente o que ela está colocando, quer dizer, existe uma liberação, aquela culpa deixa de ter o peso, Nossa, não é que deixou de existir o problema, não existe é. fantasia, mas existe uma compreensão de uma situação que antes não havia. Então você vai olhar a situação de uma forma diferente. E é isso que Muito, alivia, né? Porque você vê de muito. uma nova maneira. E isso é fascinante. Mas é muito difícil colocar em palavras isso que eu vou colocar. A gente, o ser humano, nós estávamos conversando sobre isso, a gente tem essa coisa de eu tenho que definir tudo. E eu tenho que rotular tudo. Então, a gente tem essa necessidade de definir, porque aí a gente se sente seguro. Eu sei em que chão eu estou pisando. Mas com constelação, eu percebo, tanto na minha primeira, quanto nas subsequentes, nas que eu participo dos outros, ou nas outras que eu fiz, outros temas que eu trabalhei, é que tudo o que a constelação faz é tirar a gente desse campo intelectual, cognitivo, de querer definir. Porque eu achei muito bonita essa frase que eu li outro dia, que a gente tem um conflito porque a gente não sabe que a gente não sabe de tudo. E a gente quer saber de tudo, né? A gente quer saber de tudo, definir tudo, porque aí a gente está no controle. Mas a verdade é que a gente não sabe de tudo. E não tem como saber de tudo. E aí a constelação traz para a superfície o que precisa ser trabalhado, ela também não vai trazer tudo. Ela só vai trazer aquela verdade que a gente está pronta, que por alguma razão precisa ser trabalhada e ressignificada, que a gente chama de curada, né? Mas que, na verdade, se traz uma luz, uma lucidez, uma sabedoria mais elevada sobre aquela situação. Então, o que eu percebo nas constelações é que a gente
Você não vai encontrar isso em livro nenhum. Você pode ler quantos livros você quiser. Claro que vai explicar o processo da terapia, mas o nosso, que eu estou falando aqui, não estou falando como terapeuta, estou falando assim do meu processo como quem constelou, tudo se desvenda para mim na hora certa, e aí sem eu perceber, eu estou olhando para aquilo de uma maneira mais madura, diferente. Então, já não é mais a minha criança que está olhando, é essa mulher adulta que está olhando com outro olhar. E aí você fala, a gente até fala que gostoso que é não ter o controle das coisas, Uhum. porque essa coisa de querer segurar o cavalo na marra não deixa o cavalo. A gente até sabe disso, né? Quando você solta a rédea, o cavalo sabe direitinho o caminho que ele tem que percorrer, ou quando ele tem que voltar para o lugar de origem dele, ou se o lugar é íngreme para não cair. Quando eu andava muito a cavalo quando era menina, por isso que eu sei, quando você quer segurar a rédea e controlar o bichinho, dá tudo errado. Quando você dá aquela soltadinha, você fica com ela na mão, né? Você está ali na sua vida, você está presente. Então, eu acho que é isso, né? Você está segurando assim a rédea soltinha, mas está segurando, eu estou aqui, eu estou presente na minha vida. Mas aquela soltadinha a minha vida sabe como me levar. E o cavalo sabe direitinho o caminho que ele tem que fazer. Aí as coisas fluem, né? Dá tudo certo. É uma sensação muito leve, tira-se o peso dos ombros, da gente achar que é maior que o universo, que é a sabedoria da fonte, né? A gente consegue ser comandado, mas estando presente, olhando e fazendo as escolhas, porque a gente continua fazendo as escolhas, né? Não, isso aí não muda. O que é fascinante é que a gente não fica dependente de ninguém. Você não fica Isso. dependente do terapeuta e nem dependente de uma maneira de ser, porque as coisas se desenrolam e se ajeitam e se reorganizam naturalmente. Quando a Gabi dá o exemplo, que eu dou também sempre esse exemplo da pedrinha, a pedrinha que cai, que cria aquelas ondinhas, é uma reverberação, sim, em todas as pessoas que estão envolvidas com aquele conteúdo. Né? Então as coisas vão se ajeitando, não fica aquela tensão, aquela energia, né, viciada em determinado padrão, tanto emocional como comportamental. Ela relaxa, É isso, é né? isso. Então, A vida continuou fluindo para mim nesses 2 anos, e aí eu falei, não é possível, gente, eu devo estar... Será que eu estou no meu corpo? Que eu me sentia tão bem, Cíntia, eu me sentia tão leve, e tudo começou a fluir, sabe? Assim, minha escolha de profissão, trabalho, local de trabalho, todas as áreas da minha vida, a gente brinca sozinhas, né? Eu faço assim porque era tão mágico, sabe? Igual placa tectônica que se movimenta no fundo do mar e aí as coisas vão se ajeitando, né? Era assim, sabe? Era como se tudo nesses 2 anos ainda estava se ajeitando. Eu consegui sentir mudanças na família, no meu relacionamento, porque eu aprendi naquela época da constelação o quanto a gente, sem ter consciência, repete padrões comportamentais dos pais, né? Que eles chamam de lealdade. Na época eu não tinha esse conhecimento e esse vocabulário que hoje a gente usa. E aí eu comecei a perceber mudanças no meu relacionamento em casa, com meu esposo, com meus filhos, e aí eu parava para pensar e falava, nossa, mas isso está acontecendo. Que eu não tinha conhecimento, nem livro eu tinha lido. Então eu só pensava assim, nossa, isso está acontecendo depois da constelação. você vai reconhecendo as curas, E né? aí, não é nem que eu reconhecia o padrão exatamente, porque isso eu fui reconhecendo com o estudo, aí o estudo me ajudou, mas eu reconheci claramente a mudança para melhor nos meus relacionamentos, né? Tudo ficou mais nutritivo, mais claro, mais íntegro, mais verdadeiro, diminuiu aquele joguinho do vitimismo, da vítima do algoz, que é uma coisa da nossa criança. As relações ficaram mais maduras. É. Sabe, assim, eu percebi isso também, Porque logo depois. a gente tira os comandos, né, do inconsciente, que na verdade estão ali, porque como foi feito de uma maneira que causou, vamos colocar, um nó
um emaranhado e que aquilo vai incomodar e tem gente que leva isso até morrer, né? E não Ah, é. óbvio, né? A gente tem aí uma civilização inteira, né, com gente que está carregando coisas que nem faz ideia. Mas quando a gente começa a desenrolar, aquilo a gente tem o comando da nossa vida, né? A gente sabe o que é que está decidindo, sabe o que é que está querendo. A gente não quer mais para suprir algo que que era do passado. A gente está sempre correndo em busca de algo que não foi resolvido. E eu sempre comento que na constelação, ao invés de você ficar 20 anos fazendo terapia, você faz ela, né, Ó, aspectos. Qual é o seu problema? A culpa? Então vamos trabalhar com a culpa. E você sai de lá com ela nas suas mãos. Não é que você sai de lá sem sentir culpa, porque nós somos humanos e a gente tem que sentir tudo. A gente tem que sentir a culpa e depois se refaz. A gente não pode ficar submetido a esses sentimentos e a esses problemas sem poder viver. Né? Mas a gente é humano e eles fazem parte da nossa humanidade. Mas faz. de Mas uma é o peso, você falou certo. Depois eu entendi, porque a culpa, por exemplo, talvez para as pessoas entenderem, a culpa que eu sentia, eu fui entender depois que foi um jogo que na época foi feito com a minha criança, né? Então, assim, não fala para ninguém, porque senão sua mãe vai ficar brava com você. E aí isso torceu a minha cabecinha, porque eu era muito pequenininha, e obviamente que a gente não sabe, você vai crescendo, vai carregando isso com você, e aí eu tinha esse peso e eu não sabia do que era esse peso, eu só fui entender com as terapias e com a constelação. Então você falou exatamente isso. O que aconteceu foi que ela ressignificou o que eu tinha de culpa, entendendo que eu não tinha criado aquela situação, né, aquela coisa de culpado, né, e saiu esse peso, porque eu acho que como eu não estava mais me punindo por aquilo, eu simplesmente entendi que foi o que foi. Você falou exatamente isso mesmo, aquele peso, aquele saco de cimento nas costas, eu não senti mais. Né? Nunca mais senti aquele peso com relação a esse assunto, eu nunca mais senti. Foi uma coisa, para mim, muito libertadora. Muito ah, libertadora. É e um presente que eu carrego até hoje, sabe? Porque é, foi uma questão muito importante essa constelação para mim. na verdade, uma questão muito séria, né? E É, é importante também lembrar que a gente constela absolutamente qualquer aspecto da vida. A gente pode constelar a morte de uma pessoa que a gente não conseguiu compreender, a separação, que às vezes a gente perde por separação um pai, uma mãe, um irmão, enfim, né? No caso fobia, né? No caso da Gabi, como ela colocou, ela tinha desconfiança, não tinha nada concluído, né, ou claro para ela de um abuso, de uma situação de abuso, mas ela tinha os sentimentos, né, que envolviam essa questão. Ela libera, mas a gente hoje tem gente competentíssima trabalhando até mesmo no judiciário, fazendo casos de família, Ai, lindo isso. no sistema com os presidiários mesmo, liberando, né, o trabalho com eles. Então, é uma terapia fantástica, né? Ela não trabalha coisas que as pessoas podem falar, puxa, então só trabalha com esse tipo de problema, tem que ter um abuso, isso? Não, Não. mas até com timidez, né? É, Consigo falar em público, né? sim. Tenho esse problema, ou eu tenho ciúmes da minha irmã e eu não consigo conviver com isso, né? É qualquer tipo de situação. Eu não consigo, Trabalho, carreira. eu não consigo, eu não tenho, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei onde trabalhar, o que escolher, né? O que fazer. Tem gente que diz, eu estou perdida, não faço ideia. Está honrando, sim, está sendo leal, sim, né, a uma história familiar, a comportamentos que existem na família, que correspondem a esse tipo de padrão, né? Então, tudo pode ser visto. O fato Tudo. Eu tenho cliente que constelou a empresa, sim, e aí entra a sociedade, então
entrou toda a questão de como a empresa foi construída, os sócios e tudo, foi muito legal, a pessoa gostou muito. Nós conhecemos, né, muitos clientes que trabalharam questões de saúde, e aí pode ser qualquer questão de saúde, fibromialgia, câncer, qualquer coisa, alergia, psoríase, o que pensar em saúde, né? Porque eu vejo muitas pessoas me perguntando, mas pode constelar isso, né? Pode. Outro dia também nós estávamos falando sobre isso, ó, uma mãe, um pai, uma tia, qualquer pessoa pode constelar um relacionamento com alguém, um sobrinho, um filho, um esposo, um divórcio, um ex-relacionamento, que às vezes, por exemplo, você está casado, mas aí volta um relacionamento do passado e começa a incomodar alguma coisa, então a gente constela. Aí eu tenho visto, eu mesma fiz outras constelações. Eu, por exemplo, constelei com a Cíntia também sobre o meu aspecto feminino, então não foi nada específico, foi o aspecto feminino meu, né? Então foi uma outra constelação que também me trouxe muitos insights, mostrou relacionamento com a minha mãe. Tem alguém aqui que perguntou assim: perder alguém realmente é muito difícil. Todos os dias eu vivo, eu acho que ela quis dizer convivo com esta perda. Estou ciente do meu sentimento, mas não é fácil lidar. Mas a gente tem graus de lealdade, né? São graus que a gente acha que a gente tem que fazer essa parte ou esse comportamento, mas a gente só na constelação é que a gente vai ver o que é que está envolvido. Pode ser N coisas, mas que existe uma lealdade com a pessoa que partiu, isso existe sim. Porque, na verdade, eu sempre digo, a única certeza que a gente tem é a morte, né? Então, a gente não liberar uma dor por causa da perda de uma pessoa, seja ela qual for, não precisa ser a morte, pode ser o afastamento, pode ser o rompimento, pode ser uma separação, né? Você está evitando lidar com uma situação real da sua vida, né? Porque ela está ali e ela se mostra, né? Que está acontecendo algo. Então, todas elas, inclusive essa, viu, Angélica? Ela pode ser Porque eu, por exemplo, a gente tem essa palavra, né? Eu perdi fulano, né? Quando eu perdi minha mãe. Na verdade, os nossos entes queridos, eles não são mapa do tesouro que a gente perde e depois tem que achar, né? Eu chamo de passagem, eu sei que cada um tem sua filosofia, sua crença, mas eu tenho, assim, convicto em mim que a gente não perde ninguém, os laços de amor são eternos, mas é um evento que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é muito traumático. Então, quando a minha mãe fez a passagem, eu tinha 26 anos, esse foi um evento traumático para mim. E aí... Principalmente aqui no Ocidente, nós somos criados. Isso, vemos como se a morte fosse algo que não existe ou que é uma coisa ruim, né? A gente não é criado de que nós estamos vivos, então nós vamos morrer, porque isso é um fato. Não, ninguém prepara a gente. A gente fala, então a gente tem um monte de informação no inconsciente, né? Eu sempre brinco e digo, os filmes, eles mostram sempre o mocinho sobrevivendo e o bandido morre. Então então a gente tem de que a morte é uma coisa ruim, é uma punição. E então eu sofro mais porque eu perdi algo que deveria estar teoricamente pertencendo a mim. Isso é irreal, isso é uma fantasia criada, né, do inconsciente, não é real. E mesmo tirando a diferenciação de que não entra no entendimento da constelação, por exemplo, se a pessoa acredita, se a pessoa tem vida eterna ou não tem vida eterna, o que importa pensar assim, a fonte ou o criador, ou o que a gente chama de Deus, a gente pode dar o nome que quiser, criou a vida em todo o planeta, né? Então criou a vida do ser humano, criou a vida do animal, da planta, criou a vida. Aí vem a morte. Mas a gente não fica chorando, por exemplo, quando cai a fruta e ela vai se deteriorando, apodrece a folhinha, e a natureza mostra o ciclo, né, em que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se toda a natureza é assim, por que seria diferente com o ser humano? Porque haveria uma passagem para o nada, né, e acabasse tudo. Basta a gente usar um pouquinho da nossa inteligência emocional, observar como o mundo e o universo são gerenciados por essa sabedoria maior, para a gente ver que a gente não vai se afastar dos laços de amor, né? É da lei de amor que a gente esteja sempre conectado.
Eu Aliás, acho isso fantástico. ela trabalha exatamente com as leis do amor, né? Nós temos As leis do amor. amor. Sabe, agora a gente está conversando aqui, e uma última, ou talvez uma outra coisa que eu percebi que aconteceu comigo, porque eu estou voltando, né, 4, 5 anos atrás, depois da constelação, é uma coisa que vem acontecendo até hoje, sempre acontece. Eu aprendi. Não tem jeito, né, Cíntia? Que nem você falou, não é porque eu fiz uma constelação ou qualquer outra terapia que eu não vou passar pelas dificuldades da vida ou os desafios, vamos dizer assim. Eles estão aí, né? Só que a gente aprende uma outra forma de encarar isso. E eu venho aprendendo com a constelação uma forma muito mais leve de lidar com esses desafios. E uma delas, e até nós, numa outra entrevista, eu usei esse exemplo, é aquele filme do Nemo, em que tem as tartarugas, e as tartarugas no fundo do mar, elas estão nadando, e aí mostra no desenho uma corrente, aquilo a gente chama de corrente oceânica. Então, lá no fundo do mar, tem umas correntes oceânicas, que os peixes ou as tartarugas, elas estão nadando, quando elas encontram aquela corrente, elas entram na corrente e se deixam levar, porque elas já sabem que aquela corrente vai levar elas ou para o alimento, ou para o lugar da desova, para onde elas têm que ir, né? E aí eu percebo que, por exemplo, quando eu percebo que eu estou muito querendo estar no controle, eu falo, não, já não estou no meu fluxo. E aí a gente usa as técnicas ou conversas mentais, ou enfim, exercícios, de sair do controle, que eu falei do rótulo, de definir tudo, ou de achar que tenho que segurar o cavalo ali, coitadinho, não consegue nem andar, de tão presa que está a rédea, né? E aí eu solto. É só o movimento do soltar. Essa é uma terapia que o Ho Oponopono também ajuda muito junto com a constelação. Você libera e você entra, você se deixa, na verdade, entrar naquele fluxo, porque ele está sempre aí, e aí ele te leva, e você acaba indo, ou as coisas que te pertencem vêm até você, né? É muito bonito isso. Muito bonito mesmo. Porque não está no racional, né? Daí serve para você, além de você poder fazer uma constelação, sim, para essas pessoas próximas, para quem é próximo, enfim, a pessoa que está envolvida aí nessa sua história, e perceber até onde tem o seu controle, até onde você acha que controla as situações, e lidar com essa passagem, porque, como eu falei, a passagem ela é um fato, não existe ninguém que fique aqui. Então, a falta de preparo das pessoas é uma falta também de maturidade em relação a um processo de vida natural. Então, a gente também tem que avaliar isso, né? Então, uma constelação, ela seria super interessante nesse caso. Até eu vi que a Angélica colocou assim, depende da maneira, no momento da passagem, marca muito. Mas aí é aquilo que eu estou falando. Tem eventos que são traumáticos mesmo. Para mim, por exemplo, da minha mãe porque foi um acidente de carro, né? O caminhão da Coca-Cola. Não era uma coisa que você estava esperando. Não é como uma doença que você vai se preparando, como foi do meu sogro, para a passagem da pessoa. Não foi, né? É um choque, é traumático, mas tem muita terapia que ajuda a gente a lidar com isso. Constelação, existem florais específicos, né, Cíntia, para lidar com questões traumáticas do passado, para cicatrização do coração e da alma. Então, aí a gente vai juntando. A gente liberar também. Isso. E a constelação também pode mostrar, Angélica, o que tá, é isso que eu falo, tem verdades que a gente desconhece. Eu acho lindo isso. Quando você faz a constelação daquele evento, ou no caso da passagem da sua mãe, ou da minha, ou de seja lá quem for, mostra questões que a gente não, no mundo da matéria, que não está vendo, que estavam ligadas àquele evento. Então, a razão, o que levou aquilo, como que todos os envolvidos naquela situação participaram ou não participaram, e trazer novamente a ressignificação, a paz e a tranquilidade para a alma de todo mundo, porque tudo está certo como está. Todo mundo vem com o ticket de chegada e o ticket de saída, só que a gente não sabe a data
que a gente vai voltar. E eu acho que todo mundo vai voltar, né? E aceitar isso, que é uma realidade, é o que eu digo, é um fato, isso mostra um comprometimento com a maturidade, né? Quer dizer, eu estou aqui, me deixa eu me colocar perante a vida de uma forma mais madura, né? Então, eu consigo avaliar as coisas, eu consigo ponderar e ver aquilo que eu tenho controle e aquilo que eu não tenho, né? E a morte a gente não tem controle, nem de longe a gente tem controle, né? Seja ela de acidente, de doença, terminal, doença longa, nossa, a dor é dor, né? A gente pouco tem controle de todas as coisas, né? A sincronia, ela mostra o movimento natural do universo quando a gente está alinhado que as coisas acontecem. E a gente não faz ideia do que é que vai vir. A gente só sabe que está certo e que está vindo, né? Então, eu sei que pode parecer uma loucura, só que todo o resto é algo controlado. Todo o resto, né, é algo manipulado para que a gente obtenha algum tipo de resultado. E daí já não é mais o procedimento normal da vida que flui, né? Daí é uma outra história, a gente vai entrar em outro conteúdo. Você sabe que uma vez uma pessoa me falou, mas tentando explicar a constelação, eu falei assim, olha, pensa assim, você está dentro de um Kinder Ovo e você está todo, como é que a gente fala? Quando não está montado, desmontado. Então, o Kinder Ovo vem com as pecinhas, não vem? Lembra do Kinder Ovo de chocolate? A gente comia o chocolatinho, aí vinha o ovinho, se abria, tinha um monte de peça desmontada. Então, eu falei assim, pensa que você está dentro do Kinder Ovo, todo desmontado, e aí você acha que a sua vida está de pernas para o ar, que nada dá certo, que a gente não serve para nada, que a gente não sabe fazer nada direito, aquelas bobagens que todo mundo pensa, né? Eu também, claro que pensei, e às vezes ainda penso, depois tem que tirar da cabeça essas bobagens. Aí vem a constelação, abre o Kinder Ovo, entendeu? Espalha as peças, vem os representantes auxiliar, ressignifica, esse ressignifica é assim, pega as peças, começa a juntar e de repente mostra para você a sua totalidade, mostra, cada Kinder Ovo tem um negócio diferente dentro, né? Mostra a utilidade, o formato daquela vida que tinha ali dentro e você descobre que você é completo. Eu me senti assim, né, depois da constelação. Eu senti assim, me senti completa, me senti inteira, eu senti as minhas partes emocionais, físicas, psicológicas reintegradas, porque era um aspecto meu que me deixava toda despedaçada no sofrimento, então eu me senti super recomposta e inteira mesmo. Então, essa foi a metáfora que eu mais achei funcional para explicar o resultado da constelação. Eu descobri que eu era um ser total e perfeito, né? Isso é, mas assim, isso que daí a gente anda sem nenhum tipo de problema. Não é isso. Muito pelo contrário, tem gente que faz constelação e tem que estar fazendo porque resiste, porque, né, se sabota, volta ao padrão, mas isso não quer dizer que não tenha sido visto e observado de uma maneira muito clara aquilo que está errado. Tem gente que evita, né? A gente sabe. Porque você está trabalhando camadas do seu consciente, subconsciente e inconsciente. Então, a constelação, ela convida a gente a fazer mudanças. Se a gente flui igual a tartaruga nas mudanças, tudo fica bem, né? Se eu não fluo e crio resistência, tá tudo bem também, vai acontecer mais lá na frente, provavelmente, porque a gente também tem os nossos momentos de amadurecimento e despertar, mas fica mais difícil, e a gente fala, a constelação não funcionou. Não é, é porque a gente está resistindo a mudar o nosso olhar e a nossa forma de agir, algo que já foi mostrado, né? Então, olha, faz desse jeito. Por exemplo, se você bater com a batedeira, é melhor e mais rápido do que na colher de pau, mas a gente resiste. E a Cox, eu senti que consegui olhar de fora os problemas. E agora é mais fácil de conduzir, ou de avaliar, ou de lidar com tudo.
Ela fala isso. A Angélica perdeu o começo. Ah, ela não sabe o que é constelação, né, Angélica? Então precisa ver o que é constelação. Depois você pode Ah, o vídeo vai ser gravado, está sendo gravado. depois você olha no o comecinho, é. E daí a constelação é uma terapia. É uma terapia breve, né? Isso. Que o nosso grande Bert Hellinger, filósofo, teólogo, psicoterapeuta, psicólogo, né? Trouxe à superfície. Não é uma terapia que, na verdade, já existia, mas ele criou, da maneira dele, uma forma bem funcional para os dias de hoje, né? Rosa, Então, como a Cíntia falou, em vez de, Angélica, você ficar 25, 30 anos fazendo terapia para uma questão, a constelação já vai na raiz, vai no cerne da coisa e já traz em uma sessão, e depois a gente faz, às vezes, um acompanhamento com algum terapeuta, um psicólogo, se necessário, que muitas vezes não é necessário. Ela já resolve ali, na hora, né? é isso mesmo. A Rosângela está aqui também, a Priscila. Oi, meninas. Obrigada pela parceria aqui. Mas é isso. A gente tem pouco tempo, então eu vou deixar aqui frisadinho, né, que a constelação é uma ferramenta extraordinária de refazer e reorganizar algum aspecto doloroso da vida. Quem tem uma dor, um trauma, um hábito, um conteúdo que não consegue engolir, digerir, seja com o irmão, com tia, com a avó, com o pai, com a mãe, com o marido, com o ex-marido, né, com a família do marido, com o vizinho que está lá há 20 anos no mesmo lugar, né, tudo pode ser visto de uma nova maneira, tudo pode ser recolocado, né, Gabi? É. Qualquer transtorno psicoemocional, toque, né? Que a gente fala, transtorno obsessivo compulsivo, tiques nervosos, o que a pessoa tiver na vida dela, em qualquer área, que está incomodando, que está bloqueando um fluxo, que não está funcionando, a gente pode constelar. Então, por exemplo, agora um conhecido meu me procurou, nós estávamos conversando, que nada do que ele faz dá certo, todos os negócios que ele começa falem, todo o dinheiro vai embora, ele não consegue trabalho, então a área financeira dele está um problema. E aí ele resolveu fazer a constelação, tá maravilhado com as coisas que apareceram da raiz, né, do padrão repetitivo que ele estava dos pais, que também tinham perdido uma grande fortuna, você vê que interessante. Então a gente pode constelar qualquer coisa, gente. O que você tiver dúvida, conversa com uma consteladora, conversa com a Cíntia, e ela vai mostrar para você que tem como constelar sim. A gente pode fazer em grupo ou individual. É isso mesmo. Então a gente está aqui para responder. Meninas, obrigado pela presença de todo mundo. Angélica, me pergunta depois, se quiser online, não tem problema nenhum, né? Inbox, aquilo que você precisar entender. E a gente vai se encontrando por aí, né? Com os nossos encontros da série Constelando. Muito bom. Resolver um problema de bipolaridade, claro. O resolver, Adriana, é assim. Qualquer problema que se tenha, ele pode ser visto do ponto de vista sistêmico, qualquer problema. E as doenças mais ainda, elas normalmente elas têm um conteúdo, elas aparecem na vida da gente para mostrar um caminho de cura. Uma doença, ela nunca vem com esse conteúdo cristão e ocidental que a gente tem. Nossa, aquela pessoa está com essa doença. Nossa, não existe isso. A doença é uma porta da cura. Ela se manifesta para mostrar para a pessoa aquilo que precisa ser reorganizado. Então, a bipolaridade, ela obviamente, como é um problema mental, ela está ligada a um problema sistêmico familiar. Tem outras pessoas que estão envolvidas a esse conteúdo mental, mas A tudo gente até não colocou isso, mas apareceu na minha também. É o que a Cíntia está falando. A constelação ela olha para as nossas gerações passadas, ou da linhagem da mãe ou da linhagem do pai, que vem trazendo essa questão, por exemplo, aí da bipolaridade,
E aí ela, quando ela trabalha e ressignifica e trata no presente, ela está cuidando tanto das gerações passadas como das futuras, dos nossos filhos, para eles não perpetuarem esse padrão repetitivo. Isso. Bem, Cada sintoma ou reação de um problema mental está relacionado a algum aspecto, mas qualquer tipo de problema físico, de saúde, não importa se ele é só uma depressão, só que eu quero dizer, é manifestado sem um problema sério, de repente como um câncer, né, ou outra coisa, ele sempre é uma porta de cura, ou sempre é uma maneira sistêmica de equilibrar algo. E daí a gente vê de uma outra maneira, dentro de uma constelação é feito. E que fique claro também algo muito importante, a constelação, ela abre a porta para mostrar e reorganizar algo, mas quem precisa trabalhar com aquilo que foi visto na constelação é a pessoa. É a pessoa ela precisa se observar. A constelação não é um copo de uma porção mágica que a gente bebe e ele vai fazer por ele mesmo. Ele atua sim energeticamente, né, em todas as áreas da vida da gente, mas a pessoa precisa se posicionar e se encaminhar de uma forma diferente, óbvio. Tá bom, queridas? Beijo grande. Obrigada, Nica. Veio aqui, né, no finalzinho, né, linda? Mas que bom ver você aqui. Vamos terminando e a gente se vê no próximo encontro da série Constelando. isso aí. Obrigada. Beijo. Muito bom compartilhar aí as histórias da gente. Quem sabe, né? A intenção da gente compartilhar é sempre trazer uma luz, um conhecimento e também mostrar que funciona e estimular as pessoas que estão buscando soluções para as suas questões na vida pessoal aí, tanto de relacionamento como qualquer área, que tem sim, que essa terapia é bacanérrima, viu, gente? Ela é muito eficiente, muito rápida, é muito profunda e eu acho que, assim, né, a gente entra lagarta e sai borboleta, hein? Depois tem que aprender a voar, mas que sai borboleta, sai. Então, ninguém que tenha participado de uma que não sai surpreso, né? Então, se Surpresa. você já participou, divulgue para o seu amigo que precisa, e se você nunca participou, experimente. Isso. Grande. Beijo, linda. Beijo.